Pô, hoje em dia é comum a gente falar dos ídolos do passado e principalmente comparar eles com os craques atuais do presente, e isso acontece também com o Fenômeno, um atacante sensacional da era passada que deu uma Copa pro Brasil e que jogou muita e muita bola, e que pra mim, pelo menos, se não fosse as lesões, estaria no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. E o Ronaldo estreou no futebol pelo Cruzeiro, fazendo sua estreia pelo profissional apenas com 16 anos, e em 2 temporadas no Clube Mineiro ele marca incríveis 44 gols em 47 jogos, uma incrível produção que lhe rendeu uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1994, isso apenas com 17 anos. E apesar dele não ter jogado nenhum minuto daquele torneio, ele volta dos Estados Unidos como campeão do mundo. E pô, convenhamos, um jogador jovem que não tem muito espaço, você consegue uma vaga pra Copa e volta campeão do mundo, mesmo você não entrando em campo, pô, é da hora ser campeão do mundo. Quantos não queriam essa oportunidade, né? E como ele tava se destacando no Brasil, obviamente que ia ter admiradores, olheiros do exterior vendo o Ronaldo. E ele seguiu o caminho do seu companheiro de seleção brasileira, Romário, e então o Fenômeno se muda para o PSV na Holanda. E se tu pensa que o Ronaldo, por se mudar para uma liga completamente diferente, para um país diferente, para uma situação econômica, financeira e simplesmente climática diferente, afetaria ele em campo e ele teria dificuldade de se adaptar, não. Na verdade, Ronaldo é como uma das lendas modernas do jogo, porque já na sua estreia ele marca 1 gol, no seu segundo jogo ele marca 2 gols e simplesmente marca um hat-trick em seu terceiro jogo. E Ruud Voller do Leverkusen, na época surpreso com o jovem brasileiro, disse após o jogo: "Eu nunca vi na minha vida um garoto de 18 anos jogar dessa maneira." E se tu acha que ele foi aquele tipo de jogador que estreia muito bem e que depois vem decaindo com o passar do tempo, tu achou errado. Porque o Ronaldo Fenômeno termina aquela temporada marcando incríveis 35 gols em 36 jogos pelo PSV, isso sendo apenas um mero adolescente na sua primeira temporada na Europa. Porque convenhamos, esse tipo de número você espera normalmente de um veterano, de um jogador mais acostumado. E pô, se tu viu pelo menos um highlight dele, tu sabe que ele ia muito além do gol. Ele era um jogador completo que possuía qualidades raramente vistas em um único jogador, uma velocidade absurda, uma força física juntamente com agilidade incrível, habilidades de dribles insanas que aterrorizavam os defensores e um ataque mortal que deixavam os goleiros com pouca ou zero chances de defesa. E então tu sabe, um jovem estrondoso numa liga alternativa, o mundo do futebol estava assustado com a sensação desse adolescente brasileiro na Europa. Então os maiores clubes europeus já crescem o olho e conspiram para tirar o moleque do PSV. No entanto, o clube holandês consegue segurar o Fenômeno, que ele fica mais uma temporada. E aqui é a primeira vez que ele começa a ter sua luta contra as lesões, que o deixaram de fora por mais da metade da temporada. Apesar disso, ele ainda consegue marcar 19 gols nos 21 jogos que ele entra em campo. O lado legal dele ter ficado no PSV é que ele conquista seu primeiro troféu na Europa, levantando a taça holandesa. E depois dessa temporada, obviamente, o PSV não conseguiria segurar o Ronaldo por muito tempo. Enquanto isso, o Barcelona e a Inter de Milão lutavam pela sua assinatura. Eventualmente, o Barcelona conseguiu adquirir a sensação brasileira, gastando uma taxa recorde mundial na época, pagando 26 milhões e 500 mil euros para contar com o atacante. E assim como no PSV, ele começou de forma absurda pelo Barcelona, marcando 2 gols na sua estreia, e ele continuou a deslumbrar com a camisa catalã, dando um show semana após semana. E esse estilo de jogo dele deixou os espanhóis extremamente encantados, e basicamente um gol onde ele dribla 5 jogadores até colocar a bola no fundo da rede era a descrição perfeita do que Ronaldo Fenômeno era capaz de fazer. E nesse momento aqui não tinha dúvidas de quem era o melhor jogador do mundo naquela época. Ele vence o prêmio de jogador do ano da FIFA em 1997 e reforça ainda mais essa noção de que ele era muito absurdo, até porque ele foi o jogador mais jovem a vencer esse prêmio.
E serviu quase como esse prêmio de agora do Vini Júnior, porque foi um consolo a ele, basicamente, porque ele perde a bola de ouro de 1996 por apenas um ponto, isso um mês antes dele ganhar o The Best. E ele termina a sua temporada de estreia pelo Barcelona com impressionantes 47 gols em 49 jogos, e desses 47 gols, 34 ocorreram na La Liga. Só para comparação, o Messi alcançou na sua primeira temporada com mais de 30 gols na La Liga com 22 anos, e o Cristiano aos 23, então olha como o R9 alcançou esse feito aos 20 anos, mais jovem que eles, e essa média de gols, cara, é simplesmente brincadeira. E a maioria das pessoas argumentam que essa temporada de estreia do Ronaldo no Barcelona seria seu auge, porque ali eles estavam sem qualquer lesões que mais tarde mudariam o curso da sua carreira. E obviamente tu vê um jovem absurdo desse jeito, ganhando 3 títulos nessa temporada. Pô, o Barcelona queria oferecer um contrato, melhorar e tirar uma cláusula de rescisão que tinha nele, mas as negociações seguiram e basicamente eles não conseguiram chegar no acordo, e de forma controversa o Ronaldo acabou se mudando para a Internazionale de Milão. E a Inter, ela ativa a cláusula de rescisão, como eu havia falado, torna o Ronaldo novamente o jogador mais caro do mundo, e ele quebra o recorde do Maradona, que era o jogador mais caro do mundo 2 vezes, né? Ou seja, 2 transferências deles, o tornando os jogadores mais caros do mundo. Dessa vez, a Inter paga 45 milhões de euros para contar com o brasileiro. Dessa vez ele não estreia marcando gol, mas sua forma prolífica de marcar gols, cruel, artilheira, continuou na Série A. Ele marca 34 gols pela Inter naquela temporada, incluindo um magnífico gol na vitória de 3-0 sobre a Lazio, na final da Copa da UEFA. Ele também recebe a bola de ouro no meio da temporada, tornando-se o jogador mais jovem a vencer a bola de ouro. E depois de garantir um troféu com a Inter naquela temporada, o Ronaldo viajava à França na esperança de garantir outro, dessa vez a Copa do Mundo com a seleção brasileira, e todos os brasileiros esperavam que ele levasse o time à final, porque ele era um craque e estava vivendo o auge da sua forma, destruindo na Europa e era o melhor do mundo. E bem, ele marca 4 gols no caminho da final da Copa de 1998, onde a França, a anfitriã daquela época, era liderada por Zinedine Zidane. E bem, todo mundo sabe que o Ronaldo não estava legal, não se sentiu muito bem, não estava muito disponível e muito em forma para aquela final. Apesar da seleção francesa ter estudado como parava o fenômeno, bem, você pode estudar como se parava o Messi também, não quer dizer que você vai parar ele. O Ronaldo não estava muito bem de saúde, isso é caso para outro vídeo, então acabou que na final ele não conseguiu render o esperado. O Brasil é derrotado pela França, mas o fenômeno ainda recebe a bola de ouro do torneio porque ele foi muito bem ainda assim. Na temporada seguinte, o Ronaldo enfrenta problemas com o joelho, mas ainda conseguiu fazer 19 jogos na Série A, marcando 14 gols. E no verão de 1999, a Inter contrata o artilheiro Christian Vieri da Lazio por uma taxa recorde mundial na época. E a perspectiva era dele e Ronaldo Fenômeno formarem uma dupla mortal do ataque. No entanto, essas esperanças foram destruídas porque o Ronaldo rompeu o tendão do joelho durante um jogo contra o Lecce, e foi uma lesão muito séria que o levou a perder quase 6 meses. Em abril de 2000, ele retorna ao time que enfrenta a Lazio na final da Copa Itália. Ele é substituído durante o segundo tempo e recebe aplausos calorosos de todo o estádio. E com apenas 6 minutos que ele estava em campo, ele tenta o seu famoso passo por cima da bola, mas ele cai na grama e grita de agonia, porque se ele ficou de fora por 6 meses, bem, essa lesão também foi horrível. Basicamente, a rótula dele explodiu. É a pior lesão que muita gente já viu no futebol. E depois, com os exames médicos, foram vistos que essa daí realmente foi uma lesão crítica e que não somente ele não poderia demorar muito para voltar a campo, como ele também talvez nem fosse jogar mais futebol. E há até relatos que o Ronaldo ligou para o fisioterapeuta no meio da noite e perguntou: me diga por favor se eu vou poder jogar futebol novamente, por favor, não minta para mim. E ele já estava no início da sua reabilitação, quando o mundo inteiro dizia que ele não seria capaz. A ciência disse que era improvável e os médicos tinham dúvidas. Ronaldo ficou afastado por 523 dias, mas de alguma forma ele fez seu retorno na temporada 2001-2002. Aquela lesão tinha custado a ele a explosão que o tornava uma força aterrorizante, além de todas as outras suas habilidades, obviamente.
Mesmo depois de retornar, ele sofreu outro problema, dessa vez uma lesão do tendão, que o afastou por 3 meses. O cara simplesmente não conseguia voltar a jogar futebol, ele só conseguiu 10 aparições na Série A naquela temporada, no entanto, ele marcou notáveis 7 gols. Então veio a Copa do Mundo de 2002, onde Ronaldo provou que era o talento único daquela geração. Apesar de uma lesão horrível e dúvidas sobre se ele voltaria a jogar futebol, Ronaldo demonstrou de forma cruel, raramente visto uma Copa do Mundo, marcando 8 gols no torneio. 2 desses aconteceriam na final contra a Alemanha, garantindo uma vitória de 2-0 e o 5º título do Brasil na Copa do Mundo. Ele estava no topo do mundo novamente e entregando o que pode ser considerado uma das maiores reviravoltas de lesões na história do esporte. E a vitória da bola de ouro dele naquele mesmo ano reforçou ainda mais seu status de auge no futebol. Mas o Ronaldo antes e depois das lesões são 2 jogadores diferentes. Como eu havia dito, antes das lesões ele seria aquele nível Messi e Cristiano Ronaldo, um dos maiores, realmente um fenômeno. E isso corrobora para um dos maiores e se da história do futebol. E se Ronaldo não tivesse tido tantas lesões? Será que ele seria mais absurdo do que foi? O Brasil teria 6 Copas do Mundo? Sei lá, o que é que tu pensa? O que é que tu acha sobre o Ronaldo Fenômeno? Deixa aí nos comentários a sua opinião, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.